Oi, gente! Rapaz do céu, aqui estamos nós para mais um dia, né, queridos? Sexto dia de 365 dias de propósito que nós vamos firmes. Até quando? Até quando nós iremos? Até o dia 31 de dezembro de 2021. Olha, hoje, queridos, vou falar pra vocês, eu tenho enfrentado os desafios, viu? Se você acha que pra você o tempo tá curto, você não tá conseguindo fazer o seu devocional e cumprir isso aqui, eu quero dizer pra você, os desafios que eu tenho enfrentado são ainda maiores, porque hoje é a segunda vez que eu estou tentando carregar esse vídeo. Agora a gente tá fazendo de uma forma diferente, né, através da live, porque eu gravei bem mais cedo, a gente tentou postar e não conseguimos, não tivemos êxito. Mas sabe, queridos, se tem algo que me motiva mais ainda é quando eu vejo esse tipo de dificuldades e desafios, porque significa, queridos, que nós estamos indo no caminho certo. É bem natural que quando nós nos dispomos, assim, né, há uma disposição do nosso coração em fazer a vontade de Deus, que existirão adversários que irão se opor contra nós. É natural, né? Nós temos adversários. Então, eu tô comentando isso com você para que você entenda que vai vir cansaço, vão vir, se você enfrentava alguns desafios, pode ser que os desafios aumentem. Você tá entendendo? Faz parte do nosso dia a dia já desafios, mas porque você se dispôs a conhecer mais de Deus e saber qual é o propósito dele para a sua vida, que eu acredito, queridos, que sem dúvida um dos maiores incógnitas assim da vida do ser humano é realmente saber o seu chamado, para que ele foi chamado, qual é o seu propósito de vida, né? Então isso tudo nós descobrimos conhecendo a Deus. E muito mais do que conhecer a Deus, nós primeiro descobrimos, né, a revelação de quem ele é, o seu propósito, quem ele realmente é, né? Nós vamos conhecê-lo com uma intimidade que ele vai se revelar a nós. E mais que isso, quer dizer, ele também vai revelar aquilo que ele tem nas nossas vidas. Porque acredite, você é um ser humano único. Você que está me ouvindo agora, escute isso, você é um ser humano único. E Deus tem um propósito específico com você. Então não desista, não desanima, vamos juntos, vamos juntos. Sexto dia e nós vamos avançar. Eu tenho certeza que nós vamos triunfar. Vamos chegar a dezembro assim, muito, muito mais sábios, muito mais prósperos, muito mais bem-sucedidos em tudo, queridos, porque se essa palavra não funcionasse, queridos, Deus não ia falar para Josué, por exemplo, meditar nela dia e noite, né? Deus jamais usaria essa palavra como em toda a Bíblia, né? Por exemplo, ele falou com Jeremias, olha, muito bem, né? Que ele faz uma pergunta para Jeremias e Jeremias responde o que ele estava vendo ali naquela situação, naquela ocasião. E Deus falou, olha, muito bem, porque eu velo por cumprir a minha palavra. Então, por que é importante nós conhecermos a palavra de Deus, o que Deus está dizendo? Porque, queridos, ele vela, fica tranquilo, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então, queridos, tudo aquilo que nós pedirmos ao Senhor crendo, nós vamos receber. Tudo aquilo que estiver baseado na palavra, na sua vontade. Então, nós precisamos estar ajustados a essa palavra, tá bom? Então, sem mais delongas, porque caramba, eu já conversei muito hoje e a gente precisa bater a meta agora dos nossos 3 capítulos. Então, hoje nós vamos ler capítulo 17, 18 e 19. Eu já li, eu espero que você também já tenha lido, mas se você ainda não leu, dá tempo assim que você finalizar esse vídeo de ir lá e ler e também cumprir o seu propósito do sexto dia, tá bom? O cabelo hoje não tá ajudando muito, mas a gente vai vencer e vai chegar lá no nosso objetivo, tá bom? Vamos lá. Capítulo 17. Lembrando, ontem então nós paramos no 16, né? E terminou dizendo assim, então, que Agar então deu à luz a Ismael e nessa ocasião Abraão tinha 86 anos. No capítulo 17 já começa dizendo o seguinte, que Abraão estava com 99 anos quando Deus apareceu a Abraão, né? E disse o seguinte para ele, Abraão, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, faz a minha vontade, ou seja, me obedeça, né? E seja íntegro. Farei uma aliança com você e com seus descendentes, você vai ser pai de muitas nações e por isso agora eu vou mudar teu nome. Ao invés de você ser Abrão, você será Abraão. Queridos, Abraão significa exatamente isso, o pai de nações, né? O pai de muitas nações. E Deus falou mais para ele, eu serei o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Inclusive, dos seus descendentes virão muitos reis. Ok. E firmou uma aliança com ele e fez um pacto. Disse o seguinte, Abraão, olha só, o meu pacto com você vai ser o seguinte, todo homem que nascer até o 8º dia, ele vai ser circuncidado. Todo homem, e que também já for adulto, enfim, como você, como Ismael, que já era um adolescente, pré-adolescente,
o que vai acabar acontecendo? Você vai circuncidar também. E o que é circuncidar, queridos? Eu até deixei separado aqui na Bíblia para falar para vocês. Olha, a circuncisão nada mais era do que existia uma pele ali, né, no órgão genital masculino, que também era chamado de prepúcio, e aí com isso era necessário cortar essa pelinha, e essa pelinha aí seria a circuncisão que Deus estava falando, né? Essa seria a aliança, o pacto que Deus estava falando com Abraão, que eles tinham que manter. Ok, então falou, olha, quem não fizer vai estar fazendo o quê? Descumprindo, quebrando essa aliança, então, que eu estou falando com você. E tem mais, a partir de hoje, Sarai não vai mais se chamar Sarai, o nome dela agora vai ser Sara, que significa princesa. Ela era linda, né, gente? Vamos lá. E também falou mais a Abraão, né? Disse mais a Abraão, Abraão, é o seguinte, e eu vou dar um filho a vocês. E mesmo com toda essa confirmação, queridos, a palavra vai nos dizer que Abraão pergunta ao Senhor assim, pai, será que você pode confirmar para mim? Porque assim, eu já tô com quase 100 anos, né? Sara também tá quase com 90. Será que nós, né, sendo velhos, já assim ainda podemos gerar filhos, né? E a palavra do Senhor nos diz, queridos, que Abraão ali naquela ocasião pede para Deus abençoar Ismael, né? E Deus fala, olha, eu vou abençoar Ismael, ele vai ser realmente, a sua descendência vai ser muito numerosa, mas a aliança que eu vou fazer será com Isaac, que vai ser filho de Sara e que vai nascer daqui 1 ano, né? Daqui 1 ano ele já vai ter nascido. E naquele mesmo dia, queridos, como eu já disse, então Abraão circuncidou todo mundo. Então assim terminou o capítulo 17. Corre, corre, corre. Capítulo 18. Abraão então estava sentado à entrada da sua tenda, quando o Senhor apareceu a ele, e na verdade quando o Senhor apareceu, Abraão viu 3 homens em pé, e ali Abraão correu, né, para poder acolhê-los, e já foi se prostrando, né, diante deles, e falou, olha, venham, né, entrem na minha casa, entrem aqui na minha tenda, descansem um pouco, eu vou servir algo para vocês comerem, vou colocar uma água aqui para vocês poderem lavar os pés e descansar. E ali, queridos, assim aconteceu, eles ficaram ali com Abraão. Só que enquanto eles estavam lá, Abraão foi lá, falou com Sara, olha Sara, pega a melhor farinha, prepara os melhores pães, né, para nós podermos servir aos nossos convidados. Pegou o melhor novilho, pediu para o seu servo preparar, também deu para que eles comessem. Queridos, e nessa ocasião, enquanto eles comiam, eles perguntaram por Sara, onde está Sara? E Abraão falou, está ali na tenda. E eles falaram, olha, Sara daqui 1 ano, nós vamos voltar aqui e ela já vai ter um filho, ela já vai estar com um filho. Queridos, só que Sara ouviu essa conversa e a palavra nos diz que Sara riu, porque ela pensou o seguinte, como pode, né, tipo, eu com 90 anos, né, Abraão com quase 100, não tem como a gente mais ter filhos. Ela riu daquilo que eles falaram, só que aí o Senhor então questiona e diz o seguinte para Abraão, por que Sara riu? Por que Sara riu pensando que ela era velha demais para poder gerar filhos, né? E ali, queridos, nessa ocasião, Deus falou o seguinte, acaso existe alguma coisa difícil demais para o Senhor fazer? Meu Deus, ele naquele momento, Sara ficou constrangida, né, diz a palavra, ela ainda quis desmentir, né, como se ela não tivesse falado aquilo, mas, queridos, diante dos olhos do Senhor, nada passa desapercebido, né? Outra coisa também importante, queridos, Deus compartilhou com Abraão que estava indo para Sodoma e Gomorra, porque havia chegado ao Senhor que aquela cidade estava assim, tinha muitas acusações contra aquela cidade, e era tão grave as queixas, eram tão grandes os pecados naquela cidade, que o Senhor estava indo para lá ver com os próprios olhos, assim diz a palavra, né, se eram verdadeiras ou não. E o que o Senhor fez? Mandou 2 dos homens, e esses 2 homens aqui, você vai ver no próximo capítulo, que ora são chamados de homens, ora são chamados de anjos, mas estão mencionando as mesmas pessoas, que foi o Senhor quem enviou eles 2, né, para que resolvesse a situação, e ele ficou um pouco mais com Abraão. Capítulo 19 diz que quando estava já anoitecendo, os 2 homens, quando estavam chegando já na cidade de Sodoma, eles encontraram Ló. Então, quando Ló também viu esses 2 homens, queridos, ali assentados à entrada da cidade, Ló já foi se prostrando diante deles, tendo a mesma atitude que Abraão, chamando para ir para casa deles, tratando bem, e eles falaram, não, nós vamos para a praça, e Ló insistiu, falou, não, fique aqui comigo, eu quero servir algo para vocês, e a palavra nos diz que ele preparou um grande banquete, né, e que eles já estavam se preparando para dormir. Quando de repente, queridos,
em volta da casa de Ló, cercaram os homens, né? E esses homens eram tanto jovens quanto mais velhos, cercaram a casa de Ló e começaram a gritar, falando para Ló trazer aqueles homens que estavam lá dentro, porque eles queriam ter relações sexuais com eles. Ló saiu e falou, pelo amor de Deus, não faça. Estou parafraseando, né? Ele não falou pelo amor de Deus. Mas ele, né, com um olhar assustado, disse, não façam isso, né? São meus convidados de forma nenhuma. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar a vocês 2 filhas que eu tenho, né? Vocês façam com ela o que vocês bem quiserem, mas preservem os meus convidados. E ali eles se iraram mais ainda e disseram para Ló quem é que Ló estava pensando que ele era, sabe? Queriam fazer coisa pior ainda com Ló. Querido, sabe como finalizou aqui esse capítulo? Acabou que os 2 homens, né, os 2 anjos que estavam então na casa de Ló, puxam Ló para dentro da casa, né? Porque eles falam que vão invadir, vão fazer uma arruaça, né? Em outras palavras. E ali, queridos, os homens, esses 2 homens, os 2 anjos, deixam todos que estavam à volta fazendo toda essa baderna cegos, né? Eles não conseguem mais localizar a porta. Puxa Ló e diz para Ló o seguinte, Ló, procura toda a tua parentela aqui, onde tiver um parente descendente teu, pega e sai da cidade, porque nós vamos destruir essa cidade. Grande é o pecado que está acontecendo aqui e nós vamos destruir toda essa cidade, não vai sobrar ninguém. Ló vai, fala com os seus genros, né? E eles não dão bola para Ló, não acreditam no que Ló está falando. E Ló também dá uma enrolada, porque o que os anjos falaram? Olha, se apressa, pega os teus parentes e sai, porque nós vamos destruir tudo, não vai sobrar ninguém. E a palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que Ló ainda continuou enrolando, que foi necessário os próprios anjos, né, se apressarem no sentido de tomarem eles pelas mãos, tanto Ló quanto a sua esposa e as suas 2 filhas, tirarem eles da cidade, e a cidade, queridos, foi destruída. Só que uma observação importante, antes da cidade ser destruída, eles falaram, vocês saem daqui, saem correndo e não olhem nem para trás, tipo, vai embora. Só que o que aconteceu? A esposa de Ló olha para trás e a palavra nos diz, queridos, que ela virou uma estátua de sal. Então segue viagem só Ló e as 2 filhas, e eles se escondem numa caverna, e nessa caverna a palavra diz que não haviam outras pessoas, eram somente Ló e as 2 filhas. E nessa ocasião, queridos, a cidade, então, de Sodoma e Gomorra já estava completamente destruída, né? A palavra nos diz que o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre essas cidades, né? Onde tudo ficou destruído. E ali, queridos, o que acabou acontecendo? As filhas de Ló, por elas pensarem que não tinha mais uma possibilidade de ter descendentes, elas embriagaram Ló, diz a palavra, era a filha mais velha embriagou Ló no primeiro dia e se deitou com ele, e a palavra nos diz que no segundo dia a filha mais nova fez a mesma coisa, embriagou, se deitou com seu pai, e as 2 ficaram grávidas. Só que Ló, na ocasião, nem mesmo no ato, nem quando acordou, ele não se deu conta, não sabia o que tinha acontecido. Assim diz a palavra. E a filha mais velha, então, deu à luz a um menino que se chamava Moabe, que são os moabitas até hoje, e a mais nova deu à luz ao filho que se chamou Ben-Amim, que é o pai dos amonitas. Então, assim nós encerramos o capítulo 19 desse nosso propósito. Gente, eu fui rápido, não fui? Tô tentando acelerar para os nossos vídeos não ficarem tão longos, porque o meu propósito é fazer você permanecer assistindo, primeiro, né, recebendo esse resumão, esse feedback aqui todos os dias, e também que você, quando for ler, você vai ver que tem um pouco mais de coisas, informações, né, mais palavras, mas como eu disse, eu sempre marco os pontos chaves, né, aquilo que o Senhor ministra ao meu coração, de muito relevante, para que você também agarre e pegue essa palavra no seu coração, tá bom? Então hoje eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a sua vida grandemente, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo, fica firme, vamos firmes nesse propósito, porque 2021 é o lema desse nosso propósito, será o melhor ano da sua vida. Não deixe as circunstâncias paralisar você. Deus quer te fazer crescer em maturidade, conhecimento, sabedoria. Toda instrução, minha irmã, ela tem o poder de salvar, viu, minha irmã? Então, deixe essa instrução salvar e mudar a sua história para sempre. Tá bom? A gente se vê amanhã. Um grande abraço para você. Tchau, tchau.